Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Sara e no devocional dessa semana eu irei falar sobre paz em meio às guerras e em meio às dificuldades. Primeiro eu quero falar aqui sobre a história de Pedro. Em Mateus 14, do versículo 22 ao 33, conta a história sobre quando Pedro anda sobre as águas. Pedro, ele foi desafiado a andar sobre as águas. Olhando aos nossos olhos, isso é algo impossível. Vai além da nossa compreensão, é um desafio. Mas mesmo assim, com coragem, ele foi. E ele estava seguindo esse caminho de andar pelas águas, e quando ele percebe que as águas estão se agitando e ele começou a olhar para essa circunstância, Pedro começa a afundar. Eu queria te dizer com essa história que nós somos chamados a andar acima dos nossos desafios. Mesmo que pareça algo muito difícil, mesmo que pareça algo impossível, somos chamados a andar acima dos nossos desafios. Mas quando ficamos olhando para eles, quando ficamos focando nesses desafios, podemos começar a afundar neles, ao invés de andar por cima deles. E talvez você que está aí me assistindo já teve essa sensação de que está afundando, de que você está sozinho, talvez você já até se questionou onde Deus estava no meio de uma dificuldade. E a Bíblia, ela é rica em nos instruir em como andar em meio às dificuldades. Eu queria falar um pouco sobre isso. Em João 16:33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, aqui Jesus, ele já nos alerta, ele já nos fala que no mundo nós iremos passar por aflição. Mesmo que você ande com Deus, mesmo que você seja cristão, isso não te isenta de passar por dificuldades. Mas nesse versículo ele fala que mesmo que você esteja passando por aflição, você precisa ter bom ânimo. Sabe, ele não está falando para você ter bom ânimo quando você já estiver livre de dificuldade, quando você já estiver livre de aflições, quando você já não estiver mais com problemas. Mas ele está falando para que, apesar dessas aflições, precisamos ter bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. Sabe, Jesus já pagou um preço pela nossa vida. Jesus, ele está aqui para nos ajudar. Ele é um Deus consolador. Ele é um Deus que pode resolver causas impossíveis. Então aqui, essa instrução é: tenha bom ânimo diante da dificuldade. Não porque você é forte, não porque você tem força, mas porque você tem um Deus que pode te ajudar. Em Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui eu vejo outra instrução. Ele está falando que ao invés de andarmos por aí ansiosos e preocupados com os nossos problemas, precisamos fazer conhecida os nossos problemas diante de Deus. Precisamos apresentar a Deus aquilo que nos aflige. Sabe, se quando você está com um problema, não é bom quando você tem um amigo para desabafar, mesmo que ele não possa resolver, mas só o fato de você falar já não é um alívio? Imagina com Jesus, que você pode falar para ele e ele é um Deus que pode resolver os seus problemas. Então a primeira coisa que esse versículo me ensina é que eu preciso colocar diante de Deus as minhas preocupações e as minhas dificuldades. Segunda parte desse versículo fala assim que com ações de graças, ou seja, apresentar diante de Deus as minhas dificuldades e ser grato. Então aqui ele me ensina também
que ser grato não tem a ver com já ter passado pelas dificuldades. Não é depois que a minha dificuldade tiver passado que eu preciso ser grata. É mesmo em meio à dificuldade, eu preciso ser grato. A gratidão, ela nos faz olhar para a vida e lembrar de tudo que temos de bom, mesmo no meio das dificuldades. Então não esqueça de ter um coração grato. E aí a segunda parte do versículo fala assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E quando eu parei para refletir nesse versículo, apesar de eu já ter conhecido ele há muito tempo, eu nunca tinha parado para observar que ele fala que a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. Então a paz não é simplesmente um momento onde, tô bem. A paz é muito mais do que só um sentimento ou só muito mais que uma emoção de que eu tô em paz. A paz é uma proteção. Sabe, a paz, ela guarda a sua mente e o seu coração de ataques. A paz, ela guarda o seu coração e a sua mente de medos. Então, essa paz também não tá falando aqui que você só vai ter ela quando todos os seus problemas estiverem resolvidos. Ela fala que quando eu apresento a Deus a minha dificuldade, quando eu sou grato, essa paz, ela guarda a minha mente e o meu coração. Então, não se esqueça disso. A paz é uma proteção. Nesses versículos de João 16:33, de Filipenses 4, 6 e 7 e muitos outros versículos que você pode ler na Bíblia, sempre que ele vai falar sobre uma dificuldade que vamos passar, nunca vai falar que quando estivermos isentos de uma dificuldade, quando a dificuldade já estiver resolvida. Ele sempre nos instrui a, no meio da dificuldade, sermos pessoas que sabe passar por elas com ânimo, com alegria, porque, queridos, em toda a nossa vida sempre passaremos por dificuldade. Talvez hoje você está sendo afligido por alguma coisa que daqui a um tempo vai ser resolvido, mas depois talvez exista outra coisa e depois isso também vai ser resolvido e depois exista outra coisa. Então não é sobre ser isento de problemas, é sobre como passamos pelos problemas. Precisamos ser fortes, corajosos, ousados. Precisamos ser destemidos. Precisamos ter um coração que entende quem Deus é, mesmo em meio à dificuldade, e lembrar que Ele é um Deus que traz força, consolo. Ele é um Deus que Ele não espera que as guerras passem para te dar paz. Não, Ele quer que no meio das guerras você tenha paz. Então não se esqueça disso. A paz, ela vai ser um grande aliado na sua vida. E Deus, Ele quer que você tenha paz, mesmo que você esteja passando pelo seu maior caos. É possível que você tenha paz. Entregue a Deus todos os seus problemas. Ore e fale para Ele tudo aquilo que te aflige. Seja grato, mesmo que você esteja pensando que é muito difícil ser grato no meio dessa dificuldade. Seja grato. Lembre de tudo que Deus já fez por você até agora. Lembre de tudo que você tem até agora. E a paz que excede o entendimento, e ela excede o entendimento porque ela vai muito além daquilo que nós humanos podemos explicar e compreender, vai estar presente na sua vida. Não só te dando um sentimento, tá tudo bem, mas guardando a sua mente e o seu coração de ataques. Se esse vídeo ele fez sentido para você, compartilha com alguém que você ama e que você sabe que está precisando ouvir essas palavras. Curte, comenta, e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para você receber mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.